Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Agradecer àqueles que também estiveram na visita guiada o interesse até o último dia pela exposição Corbim Lapa, uma poética neorrealista. É com muito gosto que encerramos esta exposição com uma conversa, mas uma conversa que procurará trazer alguns outros dados sobre a obra de Corbim Lapa nesta fase neorrealista e trazer também o testemunho de quem participou no catálogo, com exceção da doutora Mariana Pinto Santos e do Dr. Pedro Lapa, que, não tendo participado diretamente, estão envolvidos com o trabalho de Corbim Lapa a vários níveis. O Pedro Lapa, inclusive, também por ser filho de Corbim Lapa e, portanto, uma das pessoas que melhor poderá falar do artista enquanto pessoa também e, ao mesmo tempo, desafiá-lo a pensar um pouco connosco e a partilhar connosco algumas ideias sobre Corbim Lapa, não apenas o pai, mas também o artista. Mas eu vou começar com a apresentação dos nossos convidados, breve apresentação, e depois passarei a palavra à Mariana Pinto dos Santos para nos falar um pouco sobre a relação de Corbim Lapa com o neorrealismo, que foi esse o desafio lançado de uma forma bem ampla para esta despedida da exposição com esta sessão que aqui temos. Agradecendo naturalmente a presença do Sr. Comissário e também da Sra. Vereadora e de todos vós uma vez mais. Mariana Pinto dos Santos é historiadora de arte e curadora independente, doutorada em História e Teoria pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona. É investigadora integrada do Instituto de História da Arte da Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde coordena o grupo de investigação de Teoria da Arte, Historiografia e Crítica. É autora do livro Vanguarda e Outras Loas, Percurso Teórico de Ernesto Sousa, publicado em 2007, pela Síria Alvim, e de diversos estudos e ensaios publicados em catálogos e livros, revistas sobre História da Arte Contemporânea, Modernidade e Modernismo. É também corresponsável pelo projeto de investigação Modernismos Ibéricos e o Imaginário Primitivista, também ligado ao Instituto de História da Arte da Nova. É editora, com o Rui Miguel Ribeiro, das edições Saguão, desde 2017. Sofia Nunes é crítica de arte e doutoranda em História da Arte, Teoria da Arte, pela Universidade Nova da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Licenciou-se também em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE em 2000, é mestre em Ciências de Comunicação, Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, também pela Nova, e entre 2000 e 2006 fez, e hoje continua a fazê-lo também, assistência de curadoria, produção de exposições no Centro Cultural de Belém, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, para dar apenas alguns exemplos. Escreve para várias revistas, faz crítica de arte há alguns anos a esta parte e tem tido uma presença muito assídua precisamente nesse plano da crítica de arte e também da curadoria. Pedro Lapa, historiador de arte e curador, doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sendo atualmente professor auxiliar de História da Arte na mesma faculdade. Foi diretor do Museu Coleção Brardo entre 2011 e 2016. Tendo sido também durante 11 anos diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea e Museu do Chiado. Entre 2004 e 2008 foi curador da Ellipse Foundation, foi professor convidado na Escola das Artes da Universidade Católica em Lisboa e comissariou muitas exposições no país, um pouco por todo o mundo, com destaque para a grande retrospectiva de Joaquim Rodrigo, coletivas como More Works About Buildings and Food ou a antológica dedicada a James Coleman, só para dar alguns exemplos. Foi coautor do primeiro catálogo Raisonné realizado em Portugal, dedicado na altura à obra de Joaquim Rodrigo, e é autor de mais de 30 publicações individuais sobre arte moderna e contemporânea portuguesa e internacional. Comissariou cerca de uma centena de exposições e em 2001 foi o curador da representação portuguesa na Bienal de Veneza. Paula Loura Batista é historiadora de arte e curadora no Museu do Neorrealismo, tendo sido responsável pelas exposições antológicas, entre outras, de Alice Jorge, Rui Filipe ou Jorge Vieira, esta última em co-curadoria com Leonor Oliveira. Tal como foi co-curadora com Sandra Vieira Jurgens do ciclo de arte contemporânea cosmopolítica apresentado no nosso museu entre 2017 e 2021. Apresentados os nossos convidados, eu passo a palavra à Mariana Pinto dos Santos para nos trazer uma perspectiva própria sobre o trabalho do Corbim Lapa. Vamos ver se o microfone nos ajuda.
Bem, não sei se é possível pôr um pouco mais. Sim. Olá, viva. Boa tarde. Está-se a ouvir bem? Espero. Eu falo mais alto, então. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite para participar nesta mesa redonda. É um assunto que me interessa muito, a pintura do Rubem Lapa, e já temos falado sobre ela desde há uns tempos, esta parte. E queria, desde já, felicitar o David Santos por esta exposição, que acho verdadeiramente magnífica e uma descoberta para muitos que não, enfim, e para mim também, que não conhecia este volume da pintura do Rubem Lapa e esta relação tão forte com o neorrealismo e longeva com o neorrealismo, que é a última pintura escolhida pelo David Santos, de 1963. E então, o que eu proponho é trazer aqui alguns tópicos sobre a recepção, ou falta de recepção da pintura do Rubem Lapa pelos próprios neorrealistas. E, enfim, Rubem Lapa vai, trago algumas notas, enfim, umas cábulas. Rubem Lapa vai participar, logo desde relativamente cedo, nas exposições gerais de artes plásticas, a convite do Júlio Pomar e do pintor José Dias Coelho. Portanto, logo em 49 ele participa na 4ª Exposição Geral de Artes Plásticas. No ano anterior ainda tinha participado, com 23 anos, tinha participado numa exposição do CNI, na Exposição de Arte Moderna do CNI, a 12ª, e como provavelmente saberão, a condição dos organizadores das Exposições Gerais de Artes Plásticas, Júlio Pomar e Mário Dionísio, para quem participasse, era que nunca tivessem participado em exposições do Estado Novo ou nunca mais voltassem a participar a partir dessa data. E com efeito, Rubem Lapa decide, enfim, e devo à bibliografia da Sofia Nunes alguns destes dados, decide não voltar a participar em exposições do Estado Novo nessa altura. E ele vai participar na 5ª Exposição Geral de Artes Plásticas, na 6ª, portanto, 5ª em 50, em 1950, na 6ª em 51, na 7ª em 53, na 8ª em 54, na 10ª em 56. Portanto, é uma presença assídua nas exposições e, no entanto, o grande teórico do neorrealismo em Portugal, enfim, há mais do que um, mas se calhar o mais relevante, Mário Dionísio, não aborda a pintura de Rubem Lapa e não o inclui, enfim, nas suas reflexões sobre o neorrealismo. Ele não consta do seu diário. O diário de Mário Dionísio foi publicado pela Casa da Achada, num trabalho absolutamente extraordinário de Eduardo Dionísio, que fez, portanto, há o diário do pai, de Mário Dionísio, e depois há um volume, que muitas vezes é o triplo do tamanho, que são as notas ao diário feitas pela filha, Eduarda Dionísio, que é, como diz um colega meu, é uma história cultural do país durante os anos de escrita do diário do Mário Dionísio. Aconselho muito, mas eu fui à procura e Rubem Lapa não está no diário de Mário Dionísio, não está noutros textos, tanto quanto eu pude descobrir. Como David Santos disse aqui nesta visita guiada, para quem ouviu, a obra que ele expõe na 6ª Exposição Geral de Artes Plásticas é A Mulher Vendendo um Cisne, e Lima de Freitas faz um texto, sim, dizendo que não cumpre os pressupostos do neorrealismo, se afastava do neorrealismo, sendo depois, como David Santos disse há pouco, Rubem Lapa muito defendido por António Reis. E eu interrogo quais são as razões para a ausência do Rubem Lapa na escrita de Mário Dionísio. Uma primeira hipótese que coloco é que, apesar da não participação em exposições do CNI, ele participa sim na 2ª Bienal de São Paulo, na representação portuguesa da 2ª Bienal de São Paulo, em 53, e o Júlio Pomar também. E essa participação do Júlio Pomar na 2ª Bienal de São Paulo faz com que haja tensões entre Júlio Pomar e Mário Dionísio, tensões graves, e enfim, poderia ser, Rubem Lapa também participa, poderia ser uma razão. Por outro lado, por via do trabalho em cerâmica, que se intensifica de 1954 em diante, Rubem Lapa também começa a participar, enfim, a fazer trabalhos para edifícios ligados, enfim, às encomendas do Estado Novo. E em 1957, por exemplo, participa também
na Feira de Lausanne, na Feira Internacional de Lausanne, com um painel cerâmico de grandes dimensões, no Comptoir Suisse, que era uma mostra, enfim, era uma mostra da indústria portuguesa, era uma propaganda da grande indústria portuguesa, com a exposição também de fotografias enfim, de produtos, enfim, bens que vinham das então colónias, e portanto era uma ação grande de propaganda do Estado Novo, mas que teve a participação também de Jorge Vieira, de Manuel Rodrigues, de Almada Negreiros, uma grande tapeçaria, e que teve o pavilhão, tinham como arquitetos o Conceição Silva, com quem Crubim Lapa também trabalhou muito nos projetos, Sena da Silva e o arquiteto também Santa Rita. Essa razão, enfim, pensando nisto, não me parece razão suficiente, porque outros nomes, e logo à cabeça, Keil do Amaral e Maria Keil, fizeram vários trabalhos também, fizeram arquitetura para pavilhões em exposição, fez o Keil do Amaral, arquitetura para pavilhões de exposições do Estado Novo, e Maria Keil fez da cerâmica, enfim, mais conhecida do Metro de Lisboa, e portanto enfim, e esses eram bastante queridos de Mário Dionísio, e portanto não será propriamente uma razão também muito válida. Outra razão também que me leva a ficar um pouco espantada, enfim, não muito, mas que faz questionar, é que o neorrealismo de Mário Dionísio não é um neorrealismo ortodoxo. O David Santos também já disse que não há essa ortodoxia. Enfim, há, na verdade, um debate intenso sobre o que deve ser uma estética neorrealista, e há uma famosa polémica entre forma da discussão, se é a forma que deve prevalecer, se deve ser o conteúdo que deve prevalecer. É uma discussão que não é portuguesa, é uma discussão internacional, e que em Portugal tem um momento de auge em 52, 54, mas Mário Dionísio, desde relativamente cedo, há um momento sim mais ortodoxo, mas, enfim, quando esse momento mais ortodoxo, o Crubim Lapa ainda é muito novo, ainda não está ativo. Portanto, quando Crubim Lapa surge nas EGAPs, nomeadamente nas Exposições Gerais de Artes Plásticas, o neorrealismo que Mário Dionísio defende não é nada ortodoxo, e uma das suas grandes reivindicações é precisamente que o pintor pratique, que o pintor saiba do seu ofício, porque se não praticar, se não houver experimentalismo formal, nunca vai conseguir transmitir uma mensagem revolucionária, uma mensagem de denúncia social. E vai até defender uma coisa em concreto, uma técnica em concreto, que é a técnica da deformação. Não a representação naturalista, mas deformar aquilo que se vê para melhor expressar a realidade. Portanto, ele é adepto de um expressionismo e de uma deformação que nós, se olhando para a pintura de Crubim Lapa, vemos que está lá. Não é? Se me disseres que estiver a portanto, isto faz parte do vocabulário neorrealista do Mário Dionísio, esta defesa desta deformação e deste expressionismo que encontramos na pintura do Crubim Lapa. E Mário Dionísio vai escrever, um pouco mais tarde, mas já nestes anos escreve coisas parecidas: não há arte revolucionária que não comece primeiro por ser arte. Portanto, isto é uma posição importante de Mário Dionísio. Aliás, estas posições vão levá-lo, só entre parênteses, vão levá-lo ao afastamento do Partido Comunista depois de 54. E Alexandre Pinheiro Torres, no seu estudo sobre o neorrealismo em 1977, também dizia que a batalha pelo conteúdo nunca deixou de ser uma batalha pela forma. Portanto, no neorrealismo português, como o David Santos disse também, há este experimentalismo formal muito cultivado. Enfim, há mais exemplos. Sobre Courbet e Portinari, são duas grandes referências para Mário Dionísio. Em 52, há um texto de Mário Dionísio sobre Courbet e sobre Cândido Portinari, e aquilo que ele mais sublinha é como estudaram o seu ofício, como praticaram esse experimentalismo. Outra posição importante do Mário Dionísio, e não só, é que ele afirma que o neorrealismo não é uma escola, não tem regras, diretrizes estritas, não é, a seguir.
Logo em 1945, Mário Dionísio diz que o neorrealismo era uma nova atitude perante os homens e a natureza. E, portanto, há todo um pacote teórico que deveria permitir o acolhimento de Crubin Lapa e não acontece. Portanto, esta pesquisa antinaturalista, que na verdade continua aqui, estamos totalmente em sintonia, o David Santos também sublinhou isto na visita guiada, que é uma certa, apesar de não ser assim, portanto, há uma coisa que o Manuel Guzmão disse a propósito da escrita dos escritores neorrealistas, que havia a obrigação de não ser pessoa. Portanto, há um desejo de ruptura com os modernistas que vieram antes, não é? Que vieram antes, mas muitos deles estão vivos, estão vivos e estão a trabalhar à mesma. E dialogam, aliás, o Almada Negreiros foi o primeiro a comprar uma pintura de Crubin Lapa, foi o primeiro a comprar uma pintura do Júlio Pomar. Há convívio com os modernistas mais vivos. E, portanto, a coisa não é assumida, mas, na verdade, há uma continuidade numa ruptura com o naturalismo que já tinha sido praticada também por esses modernistas. Esta pesquisa encontra-se perfeitamente no Crubin Lapa. Então, uma hipótese é que Mário Dionísio tenha, eventualmente, um desagrado com este vocabulário arcaico bizantino, que ele talvez, que está completamente desacralizado, obviamente, no Crubin Lapa, mas que talvez para ele tivesse reminiscências religiosas que não eram, enfim, do agrado, não é? Da posição de Mário Dionísio. Por outro lado, talvez houvesse um desagrado com aquilo que era considerado criminoso por muitos, que era aquilo que chamariam decorativo, que poderia vir associado também a esse bizantismo, entre aspas, que estaria na pintura do Crubin Lapa. Na pintura do Crubin Lapa a partir de mais ou menos 1950, não é? Portanto, e por outro lado também, desde cedo, e até na tal Mulher Vendendo o Cisne, mas depois nas Vendedoras de Luas, não é? Há uma cosmogonia que começa a aparecer relativamente cedo na pintura do Crubin Lapa, que remeteria para um universo surrealista e fantástico que já era completamente rejeitado pelo neorrealismo. Mas os temas neorrealistas estão lá mesmo. Portanto, a lua é uma metáfora do peixe, a sardinha é uma forma de lua, não é? Passa a ser lua em vez de sardinha, mas com olhos, com boca, com nariz. Às vezes também surge o sol, não é? Também com olhos, boca e nariz. E isto já era uma coisa do domínio do fantástico, nada do agrado dos neorrealismos. Mas com esse caráter metafórico, está lá a lua em vez do peixe, está o cisne em vez do pato ou da galinha. Há um lado de metáfora para abrir mais, se calhar, a possibilidade de relação com a pintura, parece-me. Depois, Ernesto de Sousa, outro teórico importante nestes anos do neorrealismo. Também o encontro em silêncio sobre Crubin Lapa. Encontrei uma referência em 1959, já um pouco mais tarde. É possível que ele, eu também não fiz uma pesquisa exaustiva para hoje, mas é possível que ele refira, mas se referir antes é só de passagem, é só nome de participantes nas EGAPs, não é? Então encontrei uma referência em 1959, na Seara Nova, e é uma crítica do Ernesto de Sousa à exposição dos independentes na Sociedade Nacional de Belas Artes, com um texto chamado Naturalismo e Realismo. Aqui é importante este título porque ele vai fazer uma distinção entre o que é naturalismo e o que é realismo. E ele diz, em primeiro lugar, e não resisto a citar isso, ele diz que naquela exposição, em Lisboa, pode-se encontrar os caminhos da arte moderna, os caminhos internacionais da arte moderna. E depois diz, aqui, tão perto de Moimenta da Beira e bastante longe de Paris. E isto é uma farpa ao José Augusto de França, que tinha feito um texto a dizer entre Moimenta da Beira e Paris, escolho sempre Paris. E aqui temos Ernesto de Sousa a dizer, não, Moimenta da Beira é preferido. Portanto, a arte moderna está aqui bem mais perto, diz ele, de Moimenta da Beira. Ernesto de Sousa também escreve nesta crítica que o realismo supera o naturalismo por causa da sua afirmação humanista.
E vai destacar entre os realistas, aqueles que trazem a formação humanista, Júlio Pomar, Nikias Kakinakis, Sá Nogueira e Rogério Ribeiro. Mas de Corbin Lapa vai dizer que tem um naturalismo para abstratizar. Portanto, se é naturalista e se está próximo do abstrato, está claramente a rejeitar, a tecer uma consideração negativa em relação a Corbin Lapa. E foi a única referência que eu encontrei da Inês de Sousa. E só nos textos de Júlio Pomar é que eu vou encontrei, enfim, não é? Certamente também conhecem, uma análise mais aprofundada e uma valorização do trabalho de Corbin Lapa. E então, em 1950, num texto sobre a Quinta H, ele diz: é pelos caminhos do real que Corbin Lapa parece querer orientar-se. Eis uma pintura de quem não esquece o ofício, não esquece o ofício, de quem estuda pacientemente, de quem parece querer trilhar um caminho ligado à vida dos homens. E em 53, na 7ª EGAP, também destaca o nome de Corbin Lapa, dizendo que são eles, há um conjunto de nomes, aliás, muito pequeno. Ele diz que é só o João Hogan, o Augusto Gomes e o Corbin Lapa, que ele diz que estão a fazer a renovação no neorrealismo, no campo da pintura. E isso deve-se à presença humana, diz que é a presença humana que estrutura toda a pintura de Corbin Lapa, e também por causa e isto é engraçado eu usar estes termos, a atração decorativa dos enrolamentos lineares, dos subtis acordes de tons e também dada a sua poesia lírica. Também refere a poesia lírica de Corbin Lapa. Mas vai valorizar esse lado decorativo, e há outros textos do Júlio Pomar que dão outro valor ao decorativo. Eu estou a usar os termos que eles usam, não tenho nenhuma posição de considerar o decorativo pejorativo. Mas na tradição da escrita sobre pintura no século XX é considerado um crime, não é? Crime. E Pomar também sublinha neste texto que há uma diversidade de pensamento, de abordagens que caracterizam o neorrealismo. Portanto, ser diverso, haver várias abordagens do neorrealismo é uma coisa positiva. E, pela negativa, ele descarta, ou enfim, diz que aquilo que estava a acontecer naquela mesma exposição é que muitos artistas, não estes, portanto, com exceção de Corbin Lapa e dos outros, que ele destacou, estava a haver muita importação de modelos estrangeiros. Portanto, eles não encontravam a sua linguagem própria, iam copiar Picasso, iam copiar Portinari, e que não era essa a via. O interessante era encontrar uma linguagem própria, neorrealista, com uma preocupação social, mas própria. Também, no entanto, em 53 também, ele escreve um outro texto, o Júlio Pomar, que se chama A Tendência para um Novo Realismo entre os Novos Pintores Portugueses. E aí, sem nomear ninguém, já alerta para os perigos de cair num lirismo complacente e ao perigo de que a excessiva experimentação formal possa sobrepor-se ao conteúdo. Pronto, isto é 53, é um momento também em que o Júlio Pomar faz as pinturas mais rígidas, convencionais, não é? Aquelas do ciclo do arroz, e é aqui um momento em que ele de repente parece dizer o contrário do que tinha dito antes. Mas é um momento que sabemos curto. E outra expressão que ele usa neste texto é que fala do delírio inconsequente do surrealismo. É um delírio inconsequente. Portanto, o que me parece interessante ver na pintura do Corbin Lapa é que estes elementos que eram considerados negativos por muitos, pelos principais teóricos do neorrealismo, que é um diálogo com o surrealismo, a determinado momento, um diálogo com alguma abstração que porventura consideravam excessiva, embora ele nunca saia da figuração neste tempo. O decorativo, o lirismo num sentido de ser sentimental, de ser emocional, tudo isto parece-me que estes neorrealistas, mesmo parecendo ter uma grande abertura ao experimentalismo formal, ponham algumas reservas à pintura do Corbin Lapa.
Eu terminava só com uma observação, pronto, este vocabulário primitivo, vou usar a expressão também que me interessa aqui, este vocabulário arcaico também, a cosmogonia associada a esse vocabulário também seria de rejeitar. Há um lado, primeiro, que eu também creio que esta cosmogonia, eu creio que a David Santos também, creio que disseste isso também na visita guiada, que é aquilo que acontece a partir de 54, 55. Eu creio que a prática da cerâmica se reflete na pintura, não é? Eu creio que falaste nisso. Ou seja, ele, enfim, começa a trabalhar mais em cerâmica e a técnica da cerâmica vai mudar também a forma como pinta. Isto parece-me muito interessante, que estes trabalhos em diferentes áreas possam ir mudando as linguagens artísticas dos artistas. Isso acontece também muito com a pintura do Júlio Pomar, quando ele começa a fazer gravura de uma forma sistemática, a pintura dele muda, e é muito interessante ver esse momento. É também marcada pelos gestualismos internacionais, mas a gravura tem um pouco disso, tem um pouco enfim, do acidente com o químico, e ele começa a incorporar mais esse acidente na sua pintura. E, portanto, parece-me que isso acontece também com a crobilapa, com a prática da cerâmica. Mas queria só terminar também com esta ideia que, por vezes, que enfim, um colega e amigo meu, que também estudou noutra perspectiva o neorrealismo, noutra área, que é o Luís Trindade, às tantas dizia, meio a brincar, que é preciso salvar o neorrealismo dele próprio. Porque, na verdade, é preciso reforçar esta heterogeneidade do neorrealismo e estas perceber que há esta multiplicidade, estas ramificações e que têm de facto alguma longevidade. Por exemplo, só muito rapidamente, eu trabalhei recentemente, enfim, também já trabalhei bastante o Júlio Pomar, mas recentemente trabalhei umas ilustrações que Júlio Pomar faz para o Carlos de Oliveira, para uma abelha na chuva. E estive a ler muito sobre o Carlos de Oliveira e é comum falar-se do Carlos de Oliveira que a determinado momento já não é neorrealista. Porque vai refazer a sua obra para trás e vai reescrever. E é talvez interessante pensar como é que o neorrealismo nestes artistas se transforma. Porque, na verdade, as preocupações continuam lá, no Mário Dionísio também. O Mário Dionísio começa a fazer pintura abstrata a determinado momento e continua a falar de realismo nessa pintura abstrata. Ele fala já não na deformação, mas na ampliação. É como se ampliasse um pormenor do real, que é uma coisa que vamos encontrar na escrita do Carlos de Oliveira também, a ampliação até ao microscópico do real. E, portanto, há essa duração longa, parece-me, do neorrealismo. Transmutação. E transmutação, exatamente. Na fase inicial, sempre outras dimensões. E que dialoga com o surrealismo, com a abstração, portanto, em vez de se manter naqueles estrito. Obrigado. Obrigado, Mariana. Passava agora a palavra ao Pedro Lapa para nos trazer duas dimensões, que é isso que eu estou a convocar. Uma dimensão, se calhar, em fase inicial, deixa-te a dimensão de filho, mas a dimensão de historiador de arte. Sim, terá que ser. Bom, eu começo por agradecer ao David Santos este convite, felicitá-lo pela magnífica exposição que organizou, um estudo profundo, felicitar o museu e a atividade deste museu, que é verdadeiramente digna em termos nacionais e que tem contribuído para um conhecimento aprofundado e a sério, é isso que estamos a tentar fazer hoje aqui, sobre um movimento e um momento fundamental da arte e da literatura portuguesa do século XX. E é então com muito gosto que aqui estou e com muito mais gosto que vejo a obra do meu pai exposta nesta casa. De facto, esta exposição era uma exposição necessária, tinha de ser realizada, era um projeto que existia ainda em vida do meu pai, já com o David Santos, precisamente porque o trabalho dele, do período neorrealista, foi apresentado nas Gerais de Artes Plásticas e mais algumas outras exposições, mas não foi durante
os anos subsequentes, o objeto de mostra de estudo ficou praticamente esquecido. Algumas obras integraram coleções nacionais importantes, a da Gulbenkian, a do Museu Nacional de Arte Contemporânea, e foram mostradas pontualmente, mas não deram nunca uma imagem mais clara do trabalho do artista. Eu, no curso da minha vida, de investigador e curador e diretor do museu, tive muitas amizades, até algumas amizades em campos muito diferentes do meu pai. Estou a pensar no José Augusto de França, no Rui Mário Gonçalves, e em conversas com eles notei, e eles queixavam-se de não conhecerem bem a obra do meu pai deste período. Não conheciam, não sabiam, tinham visto, quer dizer, tinham visto nas exposições, nos gerais, nos anos 40, nos anos 50, mas não era uma obra que eles conhecessem profundamente, porque de facto ela não foi mostrada. Bom, a isso se deve a muitas razões. Uma delas, alguma timidez do meu pai e alguma hesitação contínua. Essa foi um fundo importante ao longo de toda a vida dele. Outra, as condições do próprio país e a inexistência de espaços expositivos, não é? Que só aparecem muito, muito mais tarde. E, portanto, a obra dele permaneceu pouco conhecida e, nesse sentido, esta exposição vem permitir aglutinar um conjunto de obras deste período neorrealista, que era fundamental mostrar, e muito bem organizada pelo David Santos. Dito isto, devo também dizer o seguinte, que respeito perfeitamente o entendimento do David de começar cerca de 45 e acabar cerca de 60, mas, por exemplo, eu não o faria assim pelo condicionamento, talvez, também, pelo condicionamento do meu pai. O que não significa que não faça todo o sentido mostrar este período neorrealista como um período de 15 anos. Mas, de facto, o meu pai dizia isto, para começar a trazer aqui alguns testemunhos que podem complementar esta brilhante apreciação que a Mariana Pinto dos Santos fez da recepção da obra do Crubin. Ele dizia, de facto, que eu fui só neorrealista durante algum tempo, mas depois deixei de ser. Expunha nas gerais, mas já não era neorrealista. Quem o conheceu sabe que isto era dito com muita frequência. De facto, ele despertou para o neorrealismo de uma forma curiosa, ainda muito novo, numa exposição que realizou com o Pedro Homme no Instituto de Cultura Italiana, que a Sofia Biografia Oficial, 45. Em 45. Até 45, ele era muito novo, não é? Estava ainda a fazer uma pintura tanto quanto escolar, de natureza, tanto quanto naturalista, copiar alguns mestres e a dar os primeiros passos noutro tipo de experimentação, que o autorretrato de 44, que aqui está presente, é significativo. Alguma entrada da nova objetividade alemã, do Otto Dix e de alguns nomes da arte moderna que começava a ver eram significativos. Mas ele sempre me referiu isto. Eu falava muito pintura com ele. A nossa relação era pintura e mais pintura e quase nada mais sequer. Eram almoços, horas, conversa de pintura. De facto, algumas coisas da nova objetividade que tive a oportunidade de conhecer começaram a entusiasmá-lo. E o Pedro Homme foi importante, chamou-lhe dizer, foi muito importante, ele chamou-me a atenção para um outro tipo de trabalhos que eram importantes, que os artistas mais novos estavam a fazer. Ele era um artista extremamente virtuoso, não é? Pode-se ver isso pelos primeiros trabalhos que realizou, ainda muito novo, não é? Ele, mesmo muito novo, não tem nunca um traço de criança ou de jovem. O traço dele é profundamente adestrado era muito louvado na faculdade, ainda não era faculdade, na Escola de Belas Artes. O Leopoldo de Almeida achava que ele era, tratava por você, é meu colega.
Portanto, estes grandes mestres da estatuária do Estado Novo viam nele um grande artista, o Martins Correia também, para quem ele trabalhou, e de facto o Pedro Homem abriu-lhe os horizontes, as primeiras portas para um outro tipo de prática que ele começa a realizar por ele, e que penso que uma pintura como a Menina da Alcachofra, que ele expôs ainda no CNI, como referiste, em 48, é um exemplo muito significativo disso, porque é já uma pintura que, no fundo, está já muito próxima de algumas preocupações neorrealistas, não digo tanto aquelas mais declaradamente ou politicamente convergentes, mas em termos de uma organização cromática, de uma organização linear e de descoberta, talvez, de algum realismo francês, Daumier, por aí adiante, esteja já presente nessa pintura que expôs ainda no CNI, como todos eles expuseram, o Tomar, todos expuseram, não é? O convite para a entrada nas exposições gerais de artes plásticas foi feito assim de forma um pouco clandestina, à noite. Ele vivia em casa dos pais nessa altura, já no Dar Fundo. Foi lá o Júlio Pomar e o José Dias Coelho, andaram sempre a passear e tal, a fugir com medo de pides e tal, e convidaram-no, deram-lhe a responsabilidade que a Mariana referiu. A partir daqui não há entrada noutras exposições do CNI, e isso foi efetivamente assumido como foi assumido por toda uma geração, não é? É muito importante sublinhar isto. Esta terceira geração modernista, como a designou José Augusto de França, foi uma geração que voluntariamente se prejudicou para sabotar qualquer intuito de propaganda do Estado Novo. O Estado Novo procurava renovar um pouco a sua imagem, dar alguma continuidade à apresentação de alguns artistas novos, tentava inclusivamente dar uma nova imagem do SPN transformada em CNI, e oferecia a muitos destes artistas oportunidades que naquele contexto não eram nada mais, mas todos eles recusaram com sacrifício das próprias obras. E, portanto, ele assumiu esta posição, isto foi extremamente importante para ele, e, portanto, todos estes anos 40 até 49, essa assunção de uma prática neorrealista politicamente mais convergente, com alguma memória que está sempre, muita memória que está sempre presente na pintura dele, a memória dos mestres do passado, faz aqui a entrada através do Daumier, mas também, aos poucos, de outras áreas da pintura e de outros períodos muito mais remotos, como bem referiu a Mariana, pintura dos primitivos italianos, do Cimabue, são efetivamente importantes para as obras que começa a realizar nesse período. Isso leva-me desde já para um aspecto que foi sempre fundamental no Corbin, que é o entendimento muito claro que de uma pintura faz-se a partir de outras pinturas. Como dizia o Wolfling, uma pintura faz-se a partir de outras pinturas e depois pode ser convergente com a realidade, mas uma pintura não nasce de uma observação estrita da realidade. Uma pintura nasce de outras pinturas, de esquemas de outras pinturas e de uma interpretação sobre isso. Portanto, esta necessidade de aprofundar o conhecimento foi muito significativa. Agora, importa também referir quais eram as possibilidades do conhecimento da história da arte em 1949, não é? Em Portugal. Eram profundamente diminutas, é um país sem coleções, as reproduções na época eram muito escassas e limitadas e, portanto, tudo isto era ainda muito estudado, imaginado e intuído também pela própria história.
Em 50, algo começa a mudar, de facto. Essas marcações cromáticas mais diversificadas, esse recurso, essa descrição do Júlio Pomar é perfeita, o recurso à linha e a variações tonais e cromáticas e uma linha mais enrolada, ganha presença e, de facto, um outro mundo começa a vislumbrar-se. É importante dizer que, nesta fase, quem são então os amigos dele? Porque é que ele está afastado do Mário Dionísio e a relação com o Mário Dionísio vai ser para si relativamente distante. Eles nunca se viram muito, mas lembro-me, era eu aluno do Mário Dionísio, eles se encontrarem e estarem a falar, afavelmente, mas nunca tiveram uma grande relação. E eu penso que o Mário Dionísio até ficou muito só relativamente aos neorrealistas. A via do Pomar foi outra. Mas o meu pai também não está nessa via do Pomar. De facto, eu não estou certo, os serradores do Pomar, qual é o ano? 53, 52, eu ainda está bom. Os serradores do Pomar foram pintados em várias fases. E o Pomar chamou uma vez para ir ao ateliê que o Pomar tinha, com o Alice Jorge, ali no Largo da Alegria, e tentou persuadi-lo a assumir uma posição politicamente mais comprometida. Se ele estava interessado em assumir uma posição politicamente comprometida com terminações mais efetivas, mais explícitas na prática pictórica. Ora bem, no caso do Pomar, não é? Isto antecede o ciclo do arroz e toda uma fase em que o neorrealismo do Pomar pode eventualmente ser num ponto ou noutro, eu penso que nem sequer se calhar isso, mas tangível a algum realismo socialista, mas eu acho que o neorrealismo não tem nada a ver com o realismo socialista, isso é um insulto, mas portanto, esta via não lhe interessou seguramente. E o importante aqui é um grupo muito informal que se organiza em casa do João Abel Manta, nos encontros, a casa do João Abel Manta, com Sangueira, Niquias, Jorge Vieira, meu pai, e quem é que eu estou a esquecer? Estou a esquecer mais alguém, mas o grupo era este. Este grupo é um grupo de artistas um pouco mais novos, não é? Que tinham entrado a partir de 49, de 50, nas Gerais de Artes Plásticas, e que começam a forjar um entendimento dentro do neorrealismo muito diferenciado daquele que eles não desacreditavam muito do Mário Dionísio, por ter um entendimento por vezes muito académico, que diz muito academizado, ou do Júlio Pomar, que tinha enverdado por uma via, depois de uma crítica lúcida a alguma tentação lírica do percurso do neorrealismo, eles procuram enverdar por uma via eventualmente bastante mais lírica. Todos eles e todo o trabalho do Sangueira, do Niquias, do meu pai nesse período, falei destes não creio tanto no caso do João Abel Manta, porque havia outra, mas são uma pesquisa mais dentro de uma saída mais lírica, para a qual outros referenciais culturais eram importantes. Estou a pensar no cinema neorrealista italiano, que lhes interessava. Não é que haja uma transposição muito direta de aspectos, de enquadramentos cinematográficos, mas alguma leitura da vida nos arredores das cidades e de alguma poética associada a uma tensão, a um espaço meditativo que o filme neorrealista italiano ganha relativamente a todo o cinema anterior, é aqui assim, de certo modo, transposto também para aquela pose das figuras e uma certa melancolia que também atravessa tudo isto e que não é exclusiva das obras do Crobim, mas também encontramos no Sangueira, no Niquias. Por outro lado,
eu talvez, bom, isto é um pouco pode ser um pouco falacioso, mas eu arrisco. Eu não, destes três movimentos dos anos da terceira geração, o neorrealismo foi sempre um movimento que me interessou menos. Eu tenho estudado profundamente a abstração e algum surrealismo, mas sobretudo a abstração. Falava isso com o meu pai, mas sempre notei que o meu pai tinha, se eu tivesse que dizer quais eram os artistas que o meu pai, da geração dele, tinha uma grande admiração, eu penso que seriam dois. Obviamente, o Jorge Vieira, um surrealista. Outro, o Fernando Lanhas, um abstrato. Ainda não completamente abstrato. O meu pai conviveu com o Lanhas quando esteve no Porto. O Lanhas convidou para as exposições dos Independentes do Porto e tinha uma grande admiração pelo Lanhas e pela obra do Lanhas. O que mostra um universo um bocado fora do universo neorrealista também. Uma janela aberta para outros dados. Ora, o desenvolvimento mais lírico que a obra vai assumir a caminho dos meados da década de 50, penso eu que é uma procura, por um lado, de uma maior liberdade formal, de algum surrealismo, como também a Mariana também mostrou, e em determinados momentos uma certa liberdade das formas fora da figura. Mas ele era uma pessoa absolutamente incapaz de pensar na abstração. Ele disse-me sempre não, podia ter feito abstração, podia ter feito surrealismo, dei-me muito com eles, mas sempre entendi que tinha que partir da figura e a figura foi sempre a relação do trabalho dele. E essa tensão está sempre presente até ao final, até na azulejaria. Está sempre presente. Portanto, de qualquer modo, algumas conquistas da abstração eram resolvidas naquele engenho de formas muito decorativas, estou a citar o França, um engenho de formas muito decorativas que deu corpo em algumas pinturas em meados de 50 e depois em muitos trabalhos cerâmicos. A década de 50 é também marcada por, finalmente, não é? Muito trabalho de estudo. E o trabalho de estudo para ele era ir aos museus, tem a oportunidade de ir a Paris, visitar o Louvre, visitar e conhecer a sério os grandes mestres, e essa presença dos grandes mestres num estudo que passa a ser feito efetivamente numa prática de observação da pintura, sobretudo, mas também da escultura, etc., é significativo e reflete-se de alguma forma na busca da qualidade que ele procura de dar às formas e este desenvolvimento formal. Penso que nesses meados de 50, não é? Essas questões já são tão compactas na obra dele que a relação com o neorrealismo é uma relação mais, eu diria, de posição política, de repúdio profundo pelo regime, mas de alguma continuidade relativamente a uma presença da figuração, mas em termos programáticos ela está cada vez mais diluída. E nesse sentido, penso que o que se passa de facto é que há aqui um neorrealismo mais assumido dentro de determinados parâmetros com a sua especificidade na década de 40, na primeira metade da década de 50 vamos encontrar, portanto, uma outra via, sem dúvida neorrealista, mas é essa tal via. O documento que o David cita, também esse documento foi uma carta que me escreveu o Nikias Skapinakis, precisamente rememorando esse momento, na altura que o meu pai morreu, ele escreveu-me isto, rememorando esse momento dos anos 50 e essa posição fora da via do Mário Dionísio, fora da via do Júlio Pomar, e que estes artistas procuraram seguir, não é? Ainda por mais, eles estavam ligados com o Jorge Vieira, que era um surrealista, que nada tinha que ver, expunha sempre nas gerais, mas nada tinha que ver com, propriamente, o movimento neorrealista. Bom, penso que, de alguma forma, tenho aqui
há uma complementaridade com o que a Mariana referiu. Antes de passar a Sofia Nunes, para entrarmos aqui numa outra dimensão agora da nossa mesa, que é aqueles que colaboraram no catálogo de modo concreto, que é o caso da biografia da Sofia Nunes e também de um texto escrito pela Paula Batista relativamente à coleção do museu e à relação do Rubem Lapa com a nossa coleção, as suas doações e algumas características dessas obras. Mas dizer apenas, relativamente à parte final do Pedro, da intervenção do Pedro, que o Jorge Vieira, inclusive na RTP, num depoimento nos anos 70, diz: eu sempre fui um neorrealista. Isto é contraditório, claro, relativamente àquilo que é o tal peso das palavras dos próprios artistas relativamente à sua produção. Mas coincidiu apenas pelo facto de ter sido a tua última declaração, dizer que o Jorge Vieira nunca foi. Há uma fase inicial nos desenhos do Jorge Vieira que tem a ver com representações de trabalhadores, sobretudo agrícolas, e que são filiados nessa lógica. Agora, o grande Jorge Vieira, pelo qual ele ficou muito mais reconhecido, com certeza que não tem a ver com isso, mas é curioso como ele, passado muitos anos, defende a sua posição de neorrealista, provavelmente por lógica humanista, que é aquilo que atravessa todos eles, basicamente. Passava a palavra a seguir. Não concordo. Isto é para a nossa conversa. Não concordo. Mas aí estou mais à vontade, porque eu estudei muito o Jorge Vieira. Então, muito boa tarde. Começaria também por agradecer o convite ao David Santos e ao Museu do Neorrealismo e dizer também que foi com muito gosto e empenho que colaborei neste catálogo com uma biografia dedicada a Crubim Lapa. Crubim Lapa nasceu em 1925, morreu em 2016, teve uma vida bastante longa, que se cruzou com episódios-chave fundamentais da vida política e social deste país, nomeadamente o fascismo, a Revolução 25 de Abril, 1974, e também acabou por acompanhar a viragem para o novo milénio. Dizer também que a vida foi longa e foi acompanhada de uma produção artística muitíssimo intensa, que se dividiu, portanto, em dois grandes campos artísticos, a pintura e a cerâmica. Relativamente a esta biografia, queria também dizer o seguinte: ela é uma biografia selecionada na medida em que apresenta algumas e sistematiza algumas notas iniciais e ulteriores da vida do artista, mas incide fundamentalmente no período tratado nesta exposição, que vai de 1945 a 1962. Queria também salvaguardar aqui um registro que eu procurei também imprimir ao próprio texto da biografia, já que é uma biografia que tende a fugir a um registro mais tradicional, biografista, personalista, para procurar uma relação mais dinâmica entre o artista e a sua obra. E as variações e desenvolvimentos que a obra acabou por sofrer ao longo deste mesmo período. Este registro é informado por um olhar de crítica e historiadora de arte e, nesse sentido, tende a afirmar, portanto, um cariz mais científico, por assim dizer, do que propriamente personalista. Claro que aspectos da vida pessoal, naturalmente, que estão aqui tratados, mas muitas vezes enquadrados, lá está, pelo percurso académico, pelo percurso de vida profissional do próprio artista. Portanto, foi esse o exercício que aqui se procurou explorar. Constituiu um grande desafio, isto porque a biografia ela foi feita quando, portanto, o artista já tinha morrido, portanto, não tive a oportunidade de consultar nem de questionar e fazer entrevistas ao próprio artista,
e tentei contornar esta dificuldade através de algumas pessoas que acabaram por ser os meus grandes aliados neste exercício. Pedro Lapa, a Susana Barros, a eles também agradeço todo o tempo e disponibilidade e partilha de informação, que foi de facto extraordinária para conseguir reunir toda a informação que aqui está. Também um outro aliado, que foi o Centro de Estudos Querubim Lapa, no SECO, onde pude encontrar muita documentação, portanto, notícias de jornal, da época, estudos académicos, inclusive um em particular, que resultou numa tese de mestrado, de Clara Fonseca Borges, que, embora versasse a atividade cerâmica, reuniu alguns testemunhos diretos do artista e também algumas informações também de caráter formativo do artista, que aqui também importava referir, e portanto nesse sentido também foi um estudo importante aqui neste trabalho, e catálogos, muitos deles também arquivados hoje em dia no Centro de Estudos de Querubim Lapa. Enfim, já muita coisa foi aqui dita, portanto houve de facto esta preocupação de tentar seguir o percurso, os estudos do artista, os estudos que passaram, em primeiro lugar, pela Escola Industrial António Arroio. O artista inscreveu-se em 1942 nesta escola, onde conviveu com alguns artistas que já aqui referidos, nomeadamente Fernando Azevedo, Mário Cesarini, Fernando Lemos, Rui Pomar, José Seixas, Alice Jorge, Daciana Costa, quem vai ser grande amigo, assim como Mário Henrique Leiria, Pedro Homme, Sá Nogueira, Marcelino Vespeira, andaram todos na escola nesta altura, e foi assim, digamos que um primeiro momento de consciência, a primeira consciência política que estes jovens artistas começaram a desenvolver. Depois, em 1947, Querubim Lapa entra, portanto, na escola, acaba os estudos na Escola Industrial António Arroio e inicia o curso especial de escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa. Portanto, Querubim Lapa não se inscreveu em pintura, inscreveu-se em escultura. Pintura fará, portanto, uma prova especial já mais tarde, obtendo uma licenciatura neste domínio artístico, mas inicia-se, de facto, na escultura. Em 49, fruto também de uma perseguição, digamos assim, já conhecida no meio artístico de um professor, que, enfim, perseguia muitos destes alunos por questões ideológicas, vê-se obrigado, portanto, a pedir portanto, uma mudança, digamos, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa para a do Porto. Reside no Porto durante um ano, sensivelmente. Em 1950 regressa a Lisboa, onde inicia uma participação continuada, por esta altura, nas exposições gerais de artes plásticas, que também aqui já foram mencionadas. Será, de facto, uma presença assídua até à 10ª e última exposição desta iniciativa, e corresponde, de facto, também a momentos importantes na consolidação também de várias outras amizades que o artista fará ao longo e há de estabelecer ao longo da sua vida. Talvez aqui também uma nota só que acho que é importante dizer, porque este artista ele iniciou-se na pintura. A cerâmica aparece um pouco mais tarde, em 1954, mas é interessante perceber que o início da sua carreira artística faz-se com a pintura, coincidindo precisamente, portanto, com a sua estética neorrealista. Ficaria por aqui e, se entretanto tiverem também algum aspecto que depois queiram aflorar, sobre algum caráter ou algum aspecto pessoal e profissional, podemos depois falar. Obrigado, Sofia.
Eu passo a palavra desde já à Paula Batista para nos falar da relação da nossa coleção com as obras de Crubilá. Boa tarde a todos. Acho que está a ouvir-se agora. Sim. Portanto, o texto que eu elaborei tem muito a ver com a relação que se estabelece entre o museu e os artistas e os que estão representados cá. E é uma satisfação e uma congratulação grande ver que conseguimos ter na nossa coleção e colaboração do próprio artista em 2006. Portanto, a nossa coleção é vasta e este é um caso particular de uma oferta em vida do próprio artista ao museu de 9 obras. E houve outros casos, mas este é particularmente interessante porque aborda precisamente o período, e foi ele que escolheu, portanto, entre 1945 e 1954, ele seleciona um conjunto de obras pictóricas, portanto, são 8 pinturas e um desenho que abarca este período e o que eu pretendi com esta leitura, quer dizer, com esta análise das obras que integraram a nossa coleção ainda antes do edifício estar completado, portanto, ele faz a doação pública em 2006 e este edifício do Museu do Neorrealismo foi inaugurado em 2007. Este conjunto de obras permite perceber essa diferença entre o início, portanto, uma relação mais próxima e de afinidade mais intensa com aquilo que era a prática de outros artistas neorrealistas e que temos também representados na coleção. Estou-me a lembrar, nomeadamente, agora de uma pintura que é a Mulher na Praia, que tem uma carga dramática, intensa, soturna, da relação com a dificuldade da relação do homem com o mar, dos naufrágios, essa temática referencial de muitos outros artistas neorrealistas, nomeadamente Adelino Cunhal e tantos outros, ali está bem expressa, e aquela pintura fundamenta-se ainda muito no desenho, mas depois há uma abordagem que se vai distanciando e que se vai aproximando de um lirismo e de uma poética que não é assim tão comum. Portanto, e sobre isso já falaram e está bastante bem desenvolvido no artigo do David, e a leitura que eu fiz foi criar afinidades e dissonâncias com outras obras cuja temática e preocupação social é extremamente vincada. Por exemplo, o tema do descanso, que é a pausa do trabalho, enquanto que temos uma pintura na exposição de longa duração no piso 3, que o David no início também, não sei se referiu na visita guiada, que somos os dois os curadores dessa exposição. É uma pintura referencial do ponto de vista do neorrealismo, porque é uma pintura do Júlio Pomar de 45, da Manualização Estética de Férias, e que será o gadanheiro em descanso, digamos assim, e enquanto que o Querubim faz uma pintura densamente, também muito soturna, muito taciturna, de um descanso quase primordial, de exaustão, em 52. Eu acho interessante que há um cromatismo vibrante no Júlio Pomar que no Querubim, em 52, não é tão intenso, não existe, mas que remete para um momento quase também simbólico do derradeiro descanso. Não sei, é muito forte aquela pintura, acho extremamente interessante. Em relação depois a 53, 54, temos um conjunto de pinturas, como o David falou também agora na visita. As carquejeiras têm uma representação mais suave, mais delicada, que contrariam completamente o desenho que o Querubim faz de 1949, em que o corpo da mulher atravessa todo o suporte em zigue-zague e praticamente não se vê o corpo porque está a carregar um molho de lenha tão forte, tão denso, que oprime aquelas costas. Portanto, toda aquela imagem é acompanhada desse peso, desse fardo, e esse desenho de facto é muito mais expressionista do que depois toda a
a relação que se estabelece com as outras obras que vemos, por exemplo, a hora do almoço ou a refeição, também é um tema muito comum nos nossos neorrealistas, e ali há uma mãe que, na centralidade da pintura, envolve os dois filhos com algum sentido de afeto, mas há ali uma denúncia também de uma questão social que eu acho que atravessa sempre a pintura de Crubin, ou seja, e que é um denominador comum de todos estes neorrealistas, ou seja, que de algum modo responde àquilo que o Crubin Lapa diz ao Rocha de Sousa em 1977, que é: o movimento neorrealista ficou como um dos períodos mais fecundos da arte portuguesa, mas não pensa abandonar a pintura. A estética ajuda-nos a ver a vida e melhorá-la. É a minha forma de dar testemunho, enquanto artista, da realidade que me cerca. Isto é evidente nele, e esse legado artístico demonstra o seu compromisso com o seu tempo. Mas é um compromisso com o tempo dele, mas é um compromisso com o porvir, com aquilo que havia de vir. E o que nós estamos hoje aqui a fazer é, de certo modo, respeitar e compreender e problematizar essas questões que, infelizmente, em alguns momentos não estão tão longe, embora com outros contornos, da nossa realidade. Eu tinha uma série de referências também relativamente ao que os outros neorrealistas escreveram do Crubin, mas a Mariana antecipou, e ainda bem, portanto tinha aquela referência de 1953 e tinha outras. Queria também agora aqui só referir a importância daquele período de 53, portanto estamos a falar de um período de polémica interna dentro do movimento neorrealista português, em que se pretendia de algum modo reativar e retomar a força do início do movimento de 45, em que, a convite do Alves Redol, uma série de artistas foram para os campos de arroz das Lusídias, aqui de Vila Franca, testemunhar e fazer quase reunir um trabalho de campo, digamos assim, de fotografia, de esquiços que puderam dar reflexão sobre esse tema e a questão do trabalho e a questão que eles queriam ressalvar. E o Ernesto Sousa fala disso, que era tomar a expressão sensível de um povo e de um país nesse período, mas de facto as obras que resultaram disso, umas têm mais pujança e força e tentam chegar lá. No entanto, a meu ver, as duas vão retomar, algumas sim, mas por exemplo aquelas de grande dimensão do estudo do ciclo do arroz são já uma coisa diferente, já não têm aquela força que ele se calhar pretenderia, de forma mais empenhada, e são mais hieráticas e mais num sentido mais naturalista. Não era essa a intenção, mas não tem a força do Gadanheiro, que tenta romper a tela, mas sim é quase uma espécie de um retrato que se está a passar, mas de uma forma, por exemplo, em que as mulheres vêm numa diagonal, junto a um dos campos abordados do arroz, que agora não lembro do termo técnico, da oriçacultura, esse termo, e de facto há ali uma expressão, mas não é tão forte quanto seria a intenção inicial. E julgo que, deste ponto de vista, só me resta dizer realmente que os diálogos que possamos estabelecer hoje com a pintura do Crubin, que possam acrescentar outros reais mais poéticos e mais sensíveis à nossa contemporaneidade. Acho que esse é o sentido mais intenso e mais profundo daquilo que eu senti ao trabalhar este texto e repensar um bocadinho nas questões que se levantavam com algumas das obras. Muito obrigado, Paula. Antes de passar ao auditório alguma observação, desde que não seja muito prolongada, e alguma questão que queiram colocar aos nossos convidados, dizer apenas que dar uma nota, enquanto curador da exposição, sobre a complexidade da organização de uma exposição com estas características, que envolveu, obviamente, muita gente, muitos técnicos da equipa do Museu do Neorrealismo, a quem quero agradecer aqui publicamente, para além de já ter agradecido o próprio Catal, o investimento também da parte do município de entender como crucial esta exposição também para o ano de 2023 no programa do museu. Enfim, é uma das missões essenciais deste museu, promover a reinterpretação e a atualização de uma leitura sobre
os seus protagonistas e, neste caso, coincidiu também com o facto de, como disse o Pedro Lapa, como disse a Mariana, a Paula e também a Sofia, perspectivarmos sobre um conjunto de obras que afinal eram praticamente desconhecidas do grande público e até mesmo dos especialistas, desde os críticos de arte que passaram por cá, José dos Porfírio, Elisa Soares de Oliveira, por exemplo, reconheceram eles próprios que os críticos de arte desconheciam uma boa parte do trabalho que aqui estava exposto, o que é revelador também de que muitas vezes há ideias feitas sobre a importância dos artistas, sobre a importância do seu percurso, que têm que ser reanimadas de algum modo, ou melhor, têm que ser superadas com reinterpretações, porque infelizmente o nosso país não tem prestado a mesma atenção a estes artistas, e agora não falo exclusivamente da lógica de sermos artistas do neorrealismo. Não, estamos a falar, por exemplo, dos artistas da segunda geração modernista, da terceira geração modernista, que, com algumas exceções, nomeadamente, por exemplo, no Museu do Chiado, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, durante algum tempo houve uma atenção estruturada a um conjunto de artistas que foram protagonistas dos anos 40, dos anos 50 e dos anos 60, mas isso já lá vão, seguramente, uns 30 anos, uns 30 e muitos anos, essa relação de proximidade e de produção de exposições antológicas ou retrospectivas com atualização da investigação. E nós percebemos que há uma tendência para essas exposições estarem ainda por fazer em alguns casos, e o caso do Corbin Lapa penso que é exemplar de que estava por fazer uma atenção a esta fase do Corbin Lapa, como continua por fazer uma grande exposição retrospectiva da pintura de Corbin Lapa, porque o Corbin Lapa felizmente tem uma qualidade de trabalho ao longo, por exemplo, dos anos 60, 70, 80 e até 90, que merece uma atenção e que espero que possa concretizar-se numa grande exposição retrospectiva, não apenas da fase neorrealista. Mas a este museu coube ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade de promover a investigação e de expor este conjunto de trabalhos, mais de 250 trabalhos que estão expostos, embora, claro, estamos a falar quase sempre de formatos mais pequenos, isto também tem a ver com as características da época, com as possibilidades que os artistas tinham para exercer a sua arte, para a praticar e para a expor. No fundo, o trabalho é quase sempre um trabalho de pequena escala, com algumas exceções, mas para a época não são escalas assim tão curtas quanto isso, tão pequenas quanto isso. Aos nossos olhos, hoje, há a tendência para perspectivarmos que faltam obras com outras dimensões em termos de medidas, mas temos que ver que na época, tirando o trabalho público, que era assim de grande escala, a maior parte do trabalho de Cavalete eram trabalhos pequenos ou mais pequenos, médios. E não havia, sobretudo, as condições de acesso aos materiais e muitas vezes há grandes pinturas sobre papel. Na arte portuguesa, na arte moderna portuguesa, há grandes trabalhos que são sobre papel, que era mais acessível a vários níveis. O que não quer dizer também que quando os artistas reuniam condições para praticar, fazer a pintura sobre tela, não dedicassem a esse projeto toda a sua intensidade, precisamente porque não era tão comum, nem era tão fácil encontrar essas condições materiais para exercer a pintura, neste caso. Bom, mas dizer apenas que, para além do agradecimento à Câmara Municipal e à equipa do museu, está aqui a Inês Cassiano, que eu gostaria de sublinhar que é uma das técnicas do museu que fez um trabalho extraordinário e que vai continuar a fazer na devolução das obras a todos os colecionadores, assim como esteve a trabalhar comigo na assistência de curadoria e a todo o trabalho de ir buscar os trabalhos aos museus, aos centros que nos emprestaram, às instituições que nos emprestaram obras para esta exposição e, sobretudo, nos colecionadores particulares, que foram muitos. Eu não os vou nomear aqui a todos, mas dizer apenas que estamos, obviamente, o Museu do Neorrealismo muito agradecido a todos aqueles que colaboraram, que confiaram no museu e no município de Vila Franca para fazer uma exposição com esta dimensão e, felizmente, também com este reconhecimento crítico e de público, porque têm sido muitos aqueles que nos têm visitado nos últimos meses, sobretudo em setembro e em outubro a procura foi muito acentuada, com grupos organizados, o serviço educativo não tem parado em visitas guiadas, que até hoje de manhã teve que fazer visitas guiadas também, para além daquelas que eu fui fazendo, que tiveram sempre 50 pessoas, à volta de 40, 50, 60 pessoas, às vezes com dificuldades de percorrermos a própria exposição, porque ela não tem uma espacialidade assim tão ampla quanto isso, e portanto é com muito gosto que assisto a este encerro da própria exposição, com a gratificação de
temos tido muito público e temos tido também a colaboração de muitas pessoas, desde os colecionadores particulares às instituições que nos emprestaram. Dizer que esta mesa hoje trouxe aqui alguns dados que são problematizadores, obviamente, e é sempre um processo em contínuo, isto não acaba aqui, é apenas uma etapa. Certamente que teremos outras hipóteses de continuar este diálogo, o que não quer dizer que não possamos responder uns aos outros aqui, temos algum tempo para isso, mas se calhar eu juntava a essa possibilidade de fazer mais algum comentário a partir de cada um dos nossos convidados, uma ou duas questões que possam ser colocadas pelo auditório ao nosso painel. Deixa-me só, desculpa. Tem que ser aqui. Pode ser. É esta senhora. Ora bem, o projeto Meia Voz não precisava de microfone. Boa tarde a todos. Desculpem estar. Ora bem, eu estou aqui com imensa satisfação. Eu fui discípula do seu pai. Conheci-o assim, em pequena. E passei muitas horas na Vila Lamego com o seu pai. Portanto, eu fui professora. O seu pai foi meu mestre, pintura de cerâmica decorativa na Escola de Artes Decorativas António Arroio, já não Escola Industrial. E ensinou-me imenso. Portanto, eu conheço mais a obra do seu pai como ceramista do que propriamente como pintor. Tive como mestre pintor Celestino Alves, também muito amigo do seu pai. E estou aqui e acho, pronto, sinto-me comovida, percebe? Porque acho que é justo que a obra do seu pai, a parte da pintura, porque a cerâmica é que é pública, que a parte da pintura da obra do seu pai seja e esteja neste museu do neorrealismo. Portanto, olha, acho, parabéns Vila Franca de Xira, porque realmente estão a dar valor a alguém que teve muito e muito valor, como pintor, como ceramista e como pessoa. Também estivemos presentes em Sesimbra quando fizemos uma homenagem ao seu pai, no hotel. Pronto, eu e o meu marido estivemos presentes também nessa homenagem. Temos uma amiga comum, também do seu pai, portanto, e encontramos-nos assim, em reuniões, pontualmente. Portanto, eu estou aqui, olha, e obrigada. Posso só fazer uma pergunta? Foi uma surpresa esta exposição? Foi uma surpresa, porque eu realmente conhecia mais a parte da cerâmica do que propriamente da pintura. Pronto. E foi uma surpresa e uma agradável surpresa. Agora, há aqui uma coisa, eu penso que o seu pai também passa para a cerâmica, também a parte escultórica, quando diz que esteve em Belas Artes. E quem conhece a obra do seu pai, de cerâmica, transporta também à escultura, porque não é azulejo, não é? Pronto. Portanto, está... E a própria pintura também se identifica com os escultóricos. Exatamente. Portanto, a pintura e a cerâmica casam-se na perfeição. Depois prova exatamente, não é? Estão a ver uma aluna que conhece, gosta, não conhecia este trabalho, não é? Este trabalho é muito específico. O seu pai levou-nos um grupo de alunas, das quais eu fiz parte, a quinta que tinham também, a coleção do seu pai, de faianças. Pronto, são grandes memórias que eu tenho do seu pai. Portanto, foi com muito agrado que estive aqui e que ouvi todos vós. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma observação. Muito obrigada. A exposição está excelente. Realmente também foi a mesma indicação, só conhecia a parte da cerâmica e a cozinha, porque há aquela excelente visita guiada da Paula Moura Pinheiro, em que nos entrosamos naquela cozinha daqueles motivos muito eróticos entre os animais, é extraordinário. Ele tinha um poder muito metafórico, que se transportava-se para essa ironia que ele tinha através dos animais. Estavas a falar na penetração das artes e eu vou saltar para a minha área, que é a da literatura. Não se aperdoa as obras lidas pelo seu pai. Eu gostava de saber
porque veio-me à mente, quando estava a ver, e comentei até com a Paula Batista, a questão da fantasia, mais do que surrealismo é a fantasia. Me evocou um autor muito caro e queria saber se ele manteve um relacionamento com o José Saramago, porque aquelas figuras femininas vêm à mente sempre a Belimunda Sete Luas, do Memorial do Convento, e é uma efabulação extraordinária. Aquele cisne que também remete muito para a Lélia, o cisne muito da mitologia. Outra coisa também, agora das comunicações, trouxe-me à mente a relação com o ser, com a natureza, se ele também era um leitor de Hemingway e da literatura, nomeadamente também norte-americana, que temos que pensar também, não é só no Velho e o Mar, mas também no Melville, no Moby Dick. O homem, o ser indefeso perante a grandiosidade da natureza. Muito obrigado. Em relação à boa notícia, em relação à cozinha, eu, por razões da minha vida, tive de vender a casa e o Museu do Azulejo tem neste momento expostos já, felizmente, os painéis dessa cozinha. Portanto, eles estarão publicamente expostos e não estarão fechados numa casa de alguém, o que é um bom destino para qualquer obra de arte. Relativamente à literatura, o convívio com o Saramago, penso que foi mais na fase mais final da vida dele. A Susana poderá e será testemunha muito privilegiada em relação a essa fase, porque noutras fases mais antigas era pontual. Eu lembro-me, porque eu sou também sobrinho do Rogério Ribeiro, e o Rogério Ribeiro e o meu pai eram muito amigos. Muito amigos. E portanto eu lembro-me de ver às vezes o Saramago em casa do Rogério Ribeiro. Esses sim, eles eram mesmo muito amigos. O convívio com os escritores que o meu pai teve foi pontual, mas alguns, o António José Forte, penso que terá sido, de todos os escritores, aquele mais significativo, com uma grande admiração pelo próprio. Mas teve em tempos com o Alves Redol também, andei ao colo do Alves Redol, de cima da minha mãe, portanto, teve com muitos outros, como a Elda Fonseca, e com muitos outros escritores. Eu testemunhei outras fases com o Herberto Helder também, mas o mundo dele foi sempre um mundo não muito circunscrito. Eu queria dizer que o mundo dele, isto é sempre interessante, mesmo as referências pictóricas, não é um mundo muito circunscrito só ao mundo neorrealista, é um mundo onde estão figuras de outras vias diferenciadas. Relativamente à literatura, sim, ele não era alguém que estivesse permanentemente muito ligado à literatura, mas eu sou licenciado em literatura e, portanto, falava muito também de literatura com ele nessa altura. E, portanto, sempre notei que ele tinha tido períodos da vida onde teria lido significativamente, e esses nomes do realismo norte-americano, John Steinbeck, Erskine Caldwell, Hemingway, eram escritores que ele tinha lido e gostava sinceramente. Nesta fase da década de 50, eu penso que um dos aspectos mais importantes da relação da pintura dele, do lirismo, com alguma literatura, talvez se tenha materializado numa grande amizade com o realizador de cinema, o António Reis, que era poeta, e que eram muito amigos. Inclusivamente, e felizmente foi parar à Gulbenkian, um livro do António Reis, de poemas do António Reis, que o António Reis lhe ofereceu e que ele ilustrou, pintou por cima. É um autêntico livro de artista, é uma obra contínua sobre os poemas do próprio António Reis. Portanto, eles eram muito amigos durante um determinado período, sobretudo esse período da década de 50. E, de facto, essa dimensão lírica
da pintura dele dos anos 50, tem, obviamente, uma relação com a poesia, que eu gostava bastante nesse período, sem dúvida. Muito bem, agora tenho aqui o microfone. Não sei se há mais alguma Eu queria questão. Sim. Muito obrigado. Não fazia ideia nenhuma que queria falar, boa tarde. Mas falou-se em literatura. Eu tive a sorte, a felicidade de ver o mestre pintar, foi o meu professor, e de o ver pintar, e muitas vezes mesmo. E conversei algumas vezes com ele. Eu entrei para a escola com 16 anos, em 1980, e saí da escola em 84, António Arroio, e vi-o pintar. E depois, mais tarde, voltei à escola como professor e vi uma coisa que achei extraordinária, e foi um livro, um livro de capa grossa, com os desenhos, com os estudos para a exposição do Museu do Azulejo, dos espelhos e daquelas... E acompanhava uma série de textos escritos pelo seu pai. Eu li alguns desses textos, eram coisas muito bonitas, mas mesmo muito bonitas, e muito bem escritas, e é uma pena, ou melhor, era bom, gostaríamos todos que um dia isso pudesse ser, não sei, uma publicação facsímile, qualquer coisa que ajudasse a trazer ao grande público a bonita forma de escrever do Crubim. Foi uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Está bem? É muito esporádico, ele não tem muitos textos, nunca procurou fazer reflexões escritas sobre a obra dele, portanto algum texto, alguma coisa escrita seria mais assim, de um foro mais íntimo, pessoal, do que outra coisa, não é? E pronto, em certos momentos percebo, mas eu próprio desconheço os textos que está a falar, exato, não os conheço, também não. Portanto, está a ver, nem a mulher nem o filho. Sim. Eu escrevia coisas que poderiam tocar, podia ser uma coisa que ele transcrevesse, não que, claro, não que escrevesse. Não, pois. eu poderia transcrever alguma coisa que fizesse sentido. Sim. Exato. Para relacionar com os trabalhos que estava, não é? Exato. Mas não... Claro, e sim, não, porque eu facultei assim, poemas e tal, quando falava de poesia com ele gostava alguns outros. Sim, ele era muito influenciado por ti para a leitura também. Pois. O Joyce, com muita coisa que ele tentava ler e que lia e que tinha a cabeceira, mas que era muito influenciado por ti. Sim, mas ele escrever mesmo não tenho assim noção. Possa ter acontecido, não sei, vejo sempre isso assim de uma forma talvez mais íntima e tal, mas não é isso. Muito bem. Antes de encerrarmos a nossa sessão e passar a palavra à Sra. Vereadora, eu penso que a Mariana ainda tem aqui uma observação para fazer relativamente ao período do ciclo de arroz. Eu vou passar aqui este só uma nota que implica voltar atrás ao que a Paula falou, pronto, devia ter dito logo, mas era sobre o ciclo do arroz e sobre aquelas pinturas do pomar. O ciclo do arroz tinha um objetivo também que era o do Alves, enfim, era a premissa de escrita do Alves Rodol, que era seguir o método da reportagem, portanto fazer reportagem, e isto era outra linha de técnica mais aplicada à literatura neorrealista, que não era a que Mário Dionísio tinha falado, a de formação. Portanto, é uma tentativa de aplicar premissas da literatura neorrealista à pintura. E que esse método de reportagem implicava uma certa neutralidade, supostamente, que não existe aqui, mas tentar ser neutro, e o resultado são pinturas, a meu ver, bastante menos interessantes. E também me parece muito significativo que Crubim Lapa não tenha participado nesse ciclo de arroz. Era só esta nota. Posso também só acrescentar uma nota, muito breve, mas que me parece também um traço distintivo na obra de Crubim, especialmente referindo ao período realista, que é a importância e a relevância e a centralidade que a figura da mulher ocupa, não é?
comparando com outros neorrealistas, talvez Crubin tenha sido, não é, um dos neorrealistas a focar a mulher como agente social. Sim, eu penso que isso aliás, alguém fazia essa observação no final da visita guiada hoje, e já houve outras ocasiões onde isso foi referenciado, e assim como, por exemplo, José Luís Porfírio também no seu texto, que eu expresso, fez questão de dizer, praticamente não há na exposição uma obra que não tenha a presença da figura humana, tirando os pequenos os grandes comem os pequenos, como os dois peixes, não é? Mas a presença dentro da figura humana, a presença da mulher é absolutamente transcendental, quer dizer, não há quase obras, seja em desenho, seja em pintura, que não tenham a presença da mulher, seja a presença da mulher na sua condição social precária, seja na questão da maternidade. São diversas as temáticas que estão presentes nessa centralidade da figura da mulher. Para além de que, com naturalidade, era também muito mais exposto ao espaço social, público, a figura da mulher, quer dizer, seja nas profissões que eles observavam com mais facilidade, nomeadamente nos mercados, junto, inclusivamente, da lota, do mercado que vendia o peixe, e, portanto, essas profissões eram quase todas elas profissões de mulheres. Depois, o apoio das mulheres relativamente ao trabalho, a algum trabalho dos homens que tinham que levar o comer e que tinham que fazer. Toda essa atenção é naturalmente uma atenção que é da época e da sensibilidade dos artistas, e neste caso em concreto do próprio Crubin Lapa, que nunca deixou de ter o foco na condição da mulher. Claro que é uma visão, não é de uma mulher, é a visão de um homem, mas com uma sensibilidade particular para perceber o lugar social da mulher e a sensibilidade própria da relação da mulher com a família, com a maternidade e com o trabalho e com o sofrimento de certos trabalhos dos homens também, nomeadamente a pesca em alto mar, por exemplo, os pescadores, e o trabalho nas obras, o trabalho da construção civil, tudo isso que envolveu não apenas o Crubin, mas com uma particular atenção ao lugar da mulher na relação com essas profissões. Queria ainda acrescentar uma coisa? Isto vem muito também no autor que acaba por ser revisto, o Cesário Verde. O Cesário Verde vai também ser determinante para influenciar o Almada nos painéis, e aqui também, se ele era muito dado à poesia, Cesário Verde se incontornável para esta relação das mulheres hercúleas, não é? Que trabalhavam, as varinas, as mulheres, as vendedoras de frutos, não é? do bairro moderno. É muito importante, o Cesário é incontornável depois para influenciar todos estes autores, para, além de Fernando Pessoa. Todo o modernismo. É um poeta que eu gostava de Cesário Verde. Muito bem. Ainda há uma intervenção do engenheiro Love e será a última. Ora bem, eu vou dizer que eu não quero comparar aos investigadores, não é? Mas tenho as minhas opiniões também. Mas houve aqui uma questão que tem a ver com o Crubin Lapa e o relacionamento com o Mário Dionísio. Agradou-me muito as vossas intervenções, portanto, no fundo, juntando o Crubin Lapa aos neorrealistas, que me parece também que é uma ideia interessante e talvez um poeta, e a posição do Mário Dionísio, que nunca se pronunciou sobre este pintor. Digamos, nós temos alguns ícones, não é? Portanto, era o Mário Dionísio, era o professor lá da Nova, claro, muito conhecido, agora estou a lembrar o nome dele, o José Augusto França, etc. Tinham as suas matrizes, não é? Tinham as suas matrizes. E, portanto, a matriz do Mário Dionísio não é, como a do que já falámos, não é a do António José Saraiva ou do Álvaro Cunhal, mas é uma matriz. É uma matriz. E, de facto, como tal, ele defendeu muito, muito fortemente, de uma forma até sectária, que ele não queria ser. Eu estou a dizer isto, eu sou um admirador do Mário Dionísio. A primeira exposição, grande exposição sobre o Mário Dionísio, foi organizada por mim aqui em Vila Franca, na parte da literatura, e o Rogério Bueno na parte da pintura. Depois foi para o Centro de Arte de Guerra, convidado pelo arquiteto.
E, portanto, sou fundador da Casa Achada, sou do Conselho Fiscal da Casa Achada, portanto, não sou um anti-Mário Dionísio, pelo contrário, defendi muitas vezes o Mário Dionísio com pessoas que entendiam que ele era um sectário porque pertencia ao Partido Comunista numa altura em que ele ainda não pertencia. E, portanto, acho isso interessante, digamos, a matriz do Mário Dionísio, naturalmente, é mais uma matriz, e, portanto, vocês hoje abriram um bocado essa perspectiva, que não é costume fazer. Eu tinha, mas nunca me atrevi a expor porque eu não sou investigador, mas lembro, por exemplo, um artigo escrito no número da Nova Síntese, que é o número 18, dedicado ao Alves Judol, em que um investigador de literatura da Galiza também diz o mesmo no Mário Dionísio, em que ele queria impor, digamos, uma certa visão de literatura, ou de arte. Não é? Ele queria impor, embora ele era não sectário, defendia o não sectarismo, mas aí era o... Não é? Portanto, acho que é importante nós termos, digamos, estes factos, estas ideias, para analisarmos as coisas de facto com mais propriedade e com mais sensação. Agora, havia uma outra questão que vocês falaram, portanto, porque esse grupo do Sá Nogueira, do Jorge Vieira, portanto, era mais virado também para o abstracionismo. Não? Pareceu que tinha dito isso. Ou pelo menos, digamos, que o Curumilapa enverdou um pouco também por algum abstracionismo e que isso podia ser visto mal visto pelo Mário Dionísio. Pareceu que tinham dito isso. Bom, eu tive várias conversas com o Mário Dionísio a propósito da exposição e de outros aspectos. E como sabem, o Mário Dionísio nos últimos anos fez pintura abstrata. E eu perguntei, sei lá, mas isto é neorrealismo? Aquilo que você pinta é neorrealismo? A resposta dele foi ambígua. Mas eu fiquei convencido que era assim. Portanto, eu depois confirmei com o Eduardo. Eduardo, diz-me lá, o que é que o teu pai pensava exatamente disto? Ele achava que o que estava a pintar abstrato era neorrealismo. E ela disse, sim, ele pensava isso. Portanto, quer dizer que o Mário Dionísio pode ter evoluído nas suas perspectivas. Evoluiu com certeza, porque uma coisa são as primeiras coisas que ele escreveu no Diário e noutros sítios, depois são as posições posteriores. Na autobiografia ele define o neorrealismo de uma maneira muito elástica, em que cabia de facto o abstracionismo, e ele, portanto, estaria convencido que o que estava a fazer como abstração ele considerava estar dentro do neorrealismo, que é de facto uma perspectiva nova, mas diferente, que haveria interesse em trabalhar, não é? Bom, relativamente ao o que é que eu posso testemunhar, não é? Eu estou aqui como filho do Crubim, e portanto que ia falando com ele sobre a arte muito, não é? Como contei. E o que é que eu posso testemunhar em relação ao Mário Dionísio? Que as observações que o meu pai fez sempre relativamente ao Mário Dionísio não foram tanto no sentido de uma perspectiva A ou B dentro do neorrealismo, mas ele era muito empírico, muito pragmático e muito empírico a analisar. E o que lhe interessava era analisar as pinturas do Mário Dionísio. E o entendimento que ele tinha de Mário Dionísio é que as pinturas do Mário Dionísio eram, de facto, pinturas que vêm de um cubismo já muito tardio, que o Mário Dionísio aprendeu, foi aluno do André Lotte, e que depois tentava introduzir uma figuração no meio daquilo que vinculasse e deslocasse esse cubismo para uma área mais social e política, e que a dimensão narrativa era demasiado óbvia e por isso não me interessava muito. Eu acho que estou a ser mais ou menos fidedigno, é a memória que tenho, as memórias são sempre traiçoeiras, mas estou a tentar ser fidedigno relativamente às conversas que tivemos sobre isso. Ele nunca me referiu dentro do movimento neorrealista a posição do Mário Dionísio, até porque achava que era uma pessoa de alguém mais velho que ele,
era um escritor, era uma figura mais tutelar das gerais e, portanto, vinculou-se mais a um grupo com que teve maior afetividade. Esse grupo não defende nunca o abstracionismo, pelo contrário, são profundos inimigos do abstracionismo. Sobretudo o Nikias Skapinakis, que escreveu significativamente na década de 50 contra o abstracionismo. Meu pai teve sempre, quando eu digo que ele gostava de Lanhas, podia admirar um artista abstrato, mas mesmo eu creio que o que ele gostava no Lanhas eram os desenhos do Lanhas, desenhos figurativos do Lanhas, que até são bastante significativos para os desenhos que o Júlio Pomar realizou posteriormente. Mas, percebe, não há nesse grupo qualquer... não, esse grupo, o Jorge Vieira é um caso à parte. O Jorge Vieira é um caso à parte. O Jorge Vieira, dentro desse grupo, é um surrealista que fez, inclusivamente, abstração. Não sei, devido agora, também, neorrealismo, eu penso que todos, o meu pai também começou, como vos contei, com o Pedro Homem, e o Pedro Homem falava, o Pedro Homem era um surrealista, mas todos começaram a dizer, agora se devia transformar o Jorge Vieira no neorrealista, ok? Ficamos todos à espera de ver as obras neorrealistas de Jorge Vieira. Mas eu não creio, eu fiz a retrospectiva deles, estudei-o exaustivamente, era muito amigo deles, pessoalmente, sempre fomos muito amigos, e não encontro neorrealismo nas obras de Jorge Vieira, nem qualquer apreço, O encontro foi como pareceu da sua intervenção ao cabo inicial. Não expliquei-me mal, então. Eu expliquei-me mal. Eu só queria definir este grupo como uma resposta às perspectivas dentro do neorrealismo que a Mariana Pinto Santos apresentou, havia uma perspectiva do Mário Nunes, a perspectiva do Júlio Pomar, e queria explicar que este grupo forma-se fora, quer de uma via, quer de outra. É um grupo um pouco dissidente daquilo. Todos eles têm sempre muitas reservas em relação a uma convergência política excessiva. Têm mesmo muitas reservas, quer o Sanpera, quer o Nikias, quer o meu pai. O João Belmonte é diferente, porque trabalhava, por vezes, diretamente com um tipo de arte que é mais interventiva, o cartoon tem uma lógica um pouco diferente. Mas estes pintores, não é, tinham uma perspectiva dentro do neorrealismo, que era uma perspectiva um pouco diferenciada de vias politicamente mais comprometidas ou dos processos defendidos pelo Mário Dionísio. E também havia aquilo que às vezes nós esquecemos, que é o prioritário nestas convergências, que é a amizade. Quer dizer, é uma sensibilidade que obviamente pode ter concretude do ponto de vista do projeto artístico, mas há uma sensibilidade de amizade entre um grupo de artistas que às vezes é muito mais motivado por isso do que qualquer outra coisa de caráter mais observável para nós à distância. Bom, mas nós vamos ter que encerrar a nossa sessão. Mas antes de ir embora, eu gostaria que ouvissem ainda a declaração final da parte da Sra. Vereadora Manuela Ralha, que tem algo para nos dizer que é bastante importante. E passo a palavra para encerrar a sessão. Muito obrigada, Sr. Diretor. Quero começar, se me permitem, por cumprimentar a Susana e o Pedro e agradecer-lhes profundamente toda a envolvência e todo o apoio que deram desde a gênese, desde que se pensou, obviamente, esta exposição, porque efetivamente esta exposição para nós foi extremamente importante. Se há dúvidas relativamente ao objeto do Museu do Neorrealismo, ela ficou comprovada, trazer à luz do dia facetas dos autores, pelo menos do século XX, neorrealistas ou que se cruzaram com outras áreas artísticas ou disciplinares, mas que de facto eram desconhecidas do grande público, e provocar com isso reflexão e debate, como hoje aqui vimos. Continuamos a discutir ao fim destes anos todos o conteúdo e a forma, que foi sempre uma prática muito discutível dentro do neorrealismo. Mas de facto o anúncio que eu queria fazer era queria agradecer profundamente e dar-vos a conhecer que tanto o Pedro Lapa como a Susana Barros fizeram uma doação muito significativa das obras do Querubim ao Museu do Neorrealismo, e queria pedir uma grande salva de palmas para eles.
Eu estou aqui toda arrepiada porque, de facto, para nós nem tenho palavras, é absolutamente extraordinário o vosso ato, porque para além de engrandecerem muito o nosso espólio, e já há bocado falavam do espólio que o próprio Querubim nos ofereceu em vida, mas para além de engrandecerem muito o nosso espólio, vai permitir, por certo, que muito mais académicos e muito mais estudiosos possam estudar a vertente da pintura de Querubim Lapa e para que daqui a alguns anos seja reconhecido, como eu penso que ele merece ser, como mais do que um ceramista, um pintor excepcional do século XX da arte em Portugal. Muito obrigada, profundamente emocionada e agradecida em nome do município ao vosso ato tão generoso. Muito obrigada mesmo. Depois, e antes de vos mandar para casa, porque hoje ainda é domingo, não é? Dizer que nunca é demais agradecer, e o Sr. Diretor já o fez, o nosso Diretor Científico, agradecer à equipa deste Museu do Neorrealismo, aos nossos técnicos, desde os assistentes técnicos que estão ali no balcão todos os dias para vos receber, até os nossos técnicos que fazem um trabalho constante de procura, de pesquisa, ao nosso serviço educativo que não tem parado e tem sido incansável em todas as visitas guiadas, mas também aos técnicos das oficinas da Câmara Municipal, os nossos trabalhadores de conservação e restauro, das oficinas municipais, da própria Divisão de Comunicação e Imagem, todos os que estiveram efetivamente envolvidos nesta grande exposição, porque se este museu é uma referência, e não tenho dúvida em dizê-lo, a nível nacional e internacional, se deve às pessoas que aqui todos os dias levam o seu trabalho de uma forma que acreditam no trabalho que desenvolvem e que desenvolvem esse trabalho precisamente com profissionalismo, mas também com muita paixão. Nós temos na Câmara Municipal a sorte, como se costuma dizer, mas a sorte também dá muito trabalho, não é? Mas temos de facto a sorte de ter uma equipa absolutamente dedicada neste museu e que ama este período, que trabalha e que acredita e que estuda e que está aqui de pedra e cal todos os dias na defesa não só da arte, do neorrealismo, mas também, sobretudo, na defesa da democratização da arte. Levar a arte ao povo, levar a arte a todos nós. Portanto, muito obrigada por terem vindo hoje aqui. Hoje é um dia agridoce porque é sempre para nós um dia triste terminar uma exposição. Ainda ontem eu falava nisto com o Sr. Diretor. É sempre um dia triste. Esta exposição trouxe aqui imensa gente, não só pela qualidade do artista, mas sobretudo por virem conhecer um lado, como disse esta senhora e tão bem, muito desconhecido para todo o país, e fazer justiça ao grande artista, ao grande pintor que Querubim Lapa foi. Muito obrigada a todos e vemo-nos cá para a próxima exposição. Eu quero agradecer a vontade política, à equipa do museu, como sempre agradeci e fiquei muito, quando entrei na exposição fiquei muito emocionada por todo o trabalho que eu percebo que estava envolvido e pela qualidade do trabalho. O que nós estamos a fazer, eu, pelo menos da minha parte, é uma coisa muito... esta doação para mim não é mais do que replicar uma coisa que eu aprendi com o Querubim, que é a generosidade. E eu só estou a replicar isso, mais nada. E estou muito feliz de o fazer. E de deixar nas mãos de uma equipa tão profissional e tão devota estas maravilhosas obras, que não é fácil nós nos libertarmos delas, mas pronto, estão em boas mãos. Eu só queria dizer que a ideia do meu pai, do Querubim, era: as obras de arte são para ser públicas, por vezes o maior inimigo é a família que se agarra às obras. E, portanto, as obras, o destino delas é público, e é isso que ganham.